16 versículos do Salmo 91 e os 6 versículos do Salmo 23, porque eu escrevi um livro sobre os 2 capítulos, são as palavras mais conhecidas por todas as pessoas desta terra. O Salmo 91, ele nos deixa claro que existem 11.000 demônios e todos os dias entram na terra com a finalidade de destruir a vida de cada pessoa que pisa sobre esta terra. É fácil, catarinense, de você entender o que eu quero falar. É só você interpretar exegética, hermenêutica e espiritualmente o verso de número 7, que diz: 1000 cairão ao seu lado e 10.000 à sua direita. Você não precisa ser bom de matemática para fazer o cálculo e entender que 1000 com 10.000 dá. Viu que vocês são inteligentes? Esses 11.000 demônios se utilizam, se aparatam de 6 maldições sobre as quais eu estou falando desde ontem. Falei sobre a peste perniciosa. Hoje, precisamente, eu quero falar sobre o versículo 4. Coloca o versículo 4 aí, Sandra. Eu quero falar sobre a número 5, desculpe, eu sei. Eu quero falar sobre a seta que voa de dia. Presta atenção para você se arrepiar. Quero ver você não se arrepiar para você não. Vai se preparar, aperta o cinto aí. Porque você vai ouvir e arrepiar os cabelos das roupas. Eu orava, ninguém me explicava o que era isso. Nenhum padre, nenhum pastor, nenhum teólogo, nenhum doutor, até hoje explicou aquela expressão enigmática. Aliás, nenhuma dessas 6 expressões, porque são 6 maldições, o Salmo 90 descreve e ninguém entendeu até hoje. O povo canta, recita, ora, deixa a Bíblia aberta no Salmo 91, casa de crente, casa de espírito, até casa de macumbeiro. Eu fui orar com um macumbeiro, um pai de santo em Salvador, e quando eu saí pela porta, eu vi na estante uma Bíblia aberta. E quando eu me aproximei curiosamente, eu olhei, Salmo 91. Porque durante anos o Salmo 91 foi usado como espécie de amuleto, de reza brava, mas as pessoas não entendem os códigos que estão por trás de cada frase do Salmo 91. Então eu perguntava a Deus, por que é seta que voa de dia? Primeiro, se voa de dia é porque não voa à noite. Começa a raciocinar. Eu disse, seta que voa de dia? Aí Deus me disse, primeiro você precisa saber o significado ortográfico da palavra seta. Se você for no dicionário, não precisa abrir porque eu vou te falar. Se você for no Google, no dicionário, você vai ver que seta é a mesma coisa que flecha. Seta, dardo e flecha são as mesmas coisas. Tanto é que quando você está dirigindo o seu carro, alguém diz assim, dá a seta para a direita que nós vamos entrar. Eu não sei se você já percebeu que quando você liga a seta do seu carro, no painel do seu carro aparece uma flecha pequena. Psh, 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 porque aquilo é seta. Flecha, seta, dardo, é tudo a mesma coisa. Bora lá para você acompanhar o raciocínio. Eu disse Deus, então seta é uma flecha. Tanto é que em algumas Bíblias não está a expressão seta que voa de dia, está o termo flecha ou dardo que voa de dia. Quem chegou até aqui compreendendo, diga amém. Então eu disse, Deus, por que voa de dia? Presta atenção, irmão, naquela madrugada de 2007, Deus me dando tudo isso. Eu me lembro nitidamente como se fosse hoje o Divino Espírito Santo sentado na cabeceira da cama onde eu estava e disse, vai anotando aí que eu vou te explicar o que é. Eu disse, Deus, por que voa de dia e não voa à noite? Aí então eu fui estudar, escrafuchar os meus livros que eu tinha em casa, as minhas enciclopédias bíblicas, e eu descobri, pastor, que nos tempos antigos, quando havia uma guerra, os guerreiros, no caso, os flecheiros, os que usavam flecha, eles não eram levados para a guerra durante a noite. Eles só eram levados durante o dia. Quando se tinha uma guerra entre 2 exércitos inimigos, os flecheiros só eram usados durante o dia. Por quê? Porque o flecheiro precisava de claridade e nitidez para atingir o alvo certo. Ele não atirava flecha no escuro, porque ele poderia atingir o próprio amigo no meio da guerra. Então os flecheiros só eram usados na guerra
durante o dia. Então, nos tempos antigos, flechas só eram disparadas durante o dia. Eu falei, ok, entendi o raciocínio. Eu falei, traduzindo para o mundo espiritual, Senhor, traduzindo para o mundo espiritual, o que se prepara para você se arrepiar, daqui a 30 anos você vai se lembrar disso. Falei, traduzindo para o mundo espiritual, o que seria a seta, a flecha que voa de dia? Aí Deus foi me dando entendimento. Por exemplo, sabe aquele BMW que você vai comprar? Tem gente que ainda não acordou, não chegou no culto. Tá, eu vou abaixar. Talvez é a fé de cada um, eu vou abaixar. Sabe aquela SW4 dos seus sonhos? Aquela cabine dupla da Hilux que você está sonhando em comprar? Teve gente que ainda não deu glória, às vezes não está no nível da fé da pessoa, então vou abaixar mais um pouco. Sabe aquele Corolla, aquele Honda Civic, aquele Chevrolet Cruze, que você está dizendo, um dia eu vou ter um carro desse, estou trabalhando, Deus sabe aquele, sabe lá, diga sei. Tem gente que ainda não baixou não balançou a cabeça, que não está no nível dela, então vou abaixar o nível mais um pouco. Sabe aquele Gol, aquele HB20, aquele Palio, que você está sonhando em comprar um carro zero daquele, e logo Deus vai te dar um em nome de Jesus? Está vendo que cada um tem a sua fé, mas teve gente que ainda não deu glória e eu vou abaixar o nível mais um pouco. Sabe aquele Fusca, aquele Monza, aquele Chevette do teu sonho? Aquela Opala, que você está sonhando em ter um carro daquele. Por exemplo, um dos meus sonhos é ter uma Opala Commodore. É um dos meus sonhos. 1990, né? Aquele cor de mil é um dos meus sonhos. Para sair só de sábado, pois. O dia que você, preste atenção, comprar aquele carro, que você sair da concessionária, 10 horas da manhã, presta atenção. Quando você sair da concessionária, que você chegar na rua que você mora com aquela Mercedes, aquela caminhoneta, ninguém na sua rua tem um carro daquele, você vai ser o primeiro a chegar lá com um carro daquele. Vai recebendo, vai dizendo amém, porque amém é dizendo assim seja. Vai acontecer. Pois, o dia que você sair da concessionária, faça o teste. Ó, você saber a certa. O dia que você chegar na rua que você mora, pela primeira vez, porque o negócio é só a primeira vez, que você chegar com aquela Mercedes, aquele BMW, aquela Hilux, se você chegar 10 horas da noite, pela primeira vez na sua casa com aquele carro, não tem muito impacto, não causa muito frenesi. Se você chegar 8 horas, 9 horas da noite, você vai ver que não tem muita burbulência. Agora faz o teste, chega 4 horas da tarde, 10 horas da manhã, quando você apontar na rua assim, ó, aquela BMW sem placa, no plástico, seus vizinhos todos, calma, seus vizinhos tudo assim na calçada, tudo na rua, um falando da vida do outro. Na hora que você vir chegando com aquela caminhoneta, sem placa, no plástico assim, sem placa, os vizinhos tudo olhando para ver se é polícia, para ver se é deputado, para ver se é alguém. Quando você descer faz o teste, 10 horas da manhã, 2 horas da tarde, você descer do carro, cumprimentando eles. E aí, João? E aí, Zé? Ô, Geraldo, hashtag, tamo junto, fechou. Quando você for para dentro da sua casa, que você fechar a porta, volte de novo e fique olhando pelo buraco da fechadura. Não estou brincando, irmãos. Ou então abra a janela assim e fique olhando a reação deles. Você vai ver um vizinho olhando para o outro e fazendo assim, ó. Naquela hora, a seta que voa de ti sairá dos olhos deles, da boca incomodada deles, porque a inveja é uma seta que voa. Você nunca ouviu isso? Presta atenção, vai se preparando para você se arrepiar. Eu disse, Deus, por que a inveja é uma seta que voa? Deus disse, porque à noite está todo mundo dormindo. Por exemplo, se você sair do carro agora à noite e
e andar lá no centro da cidade, ninguém vai ver quem está dentro do carro. Mas anda durante o dia com você. Se o caminhão carregado de móveis novos parar na porta da tua casa 9 horas da noite, 10 horas da noite, não tem muita sensação. Agora quando parar 2 horas da tarde, 4 horas da tarde, o baú do caminhão abrir assim e for descendo sofá retrátil de 7 lugares, geladeira duplex, daquelas inoxidáveis que abre de dois lados, televisão de 65 polegadas, você vai ver vizinho pegando a vassoura, fingindo que vai vir varrer a calçada. Mentira, ele já varreu a calçada de manhã. É porque ele quer ver o que você comprou. Naquela hora, a seta que voa de dia sairá dos olhos deles, dos gestos incomodados deles, porque a inveja é uma seta que voa de dia. Escute. Todo invejoso é um flecheiro espiritual. Toda pessoa que prospera vira um alvo de inveja. E todo invejoso está sempre disparando uma seta na vida de quem está dando certo. Primeira lição que você precisa aprender. Se você quer vencer na vida, se você quer prosperar, quer dar certo na vida, vai preparando o seu psicológico para lidar com os invejosos. Se você não aguenta, pede para sair. Se não aguenta lidar com inveja, nem precisa pedir prosperidade. Porque prosperidade e inveja, infelizmente, sempre andam juntas. Eu nunca vi ninguém ter inveja de um fracassado, de um quebrado ou de um sapo morto caído na calçada. Só se tem inveja dos prósperos e dos que estão dando certo. Mas a título de informação, vai aí. Eu tenho 28 anos expulsando demônios no Brasil. Todo tipo de demônio que você imaginar eu já expulsei. Tanto é que eu escrevo sobre expulsar demônio. Qualquer demônio catarinense que você imaginar aí, eu já enfrentei ele na vida. Pensa no demônio. Pensou? Já enfrentei ele em 28 anos. De pastor. Eu já expulsei demônio de macumbeiro, de feiticeiro, de bruxo, de cartomante. Já expulsei demônio, até de padre e de pastor. Não é mentira. Em 2006, na cidade de Uberaba, expulsou o demônio de um padre. O padre queria se matar. Foram me chamar no hotel para orar pelo padre. Claro que por uma questão de diplomacia, ficamos todos em ordem. E nunca vou dizer quem e onde foi a igreja que foi. Em 2011, expulsou o demônio de um pastor na cidade de Jequié. O pastor estava tomado de ódio. Eu tive que ir lá expulsar o demônio do pastor. E me deu um macumbeiro para expulsar o demônio, mas não me deu um pastor. Então tudo que você imaginar, qualquer tipo de demônio que você imaginar, eu já enfrentei quem enfrentou. Agora, vou registrar um caso. Quem já leu o livro sabe de que caso eu estou falando, porque ela me deu permissão para colocar no livro. Há cerca de 12 anos, está completando agora, mas de 12 a 10 anos, eu peguei um demônio para expulsar. Está no livro a história. Mas, conselho, não leia de noite, não. Se você ler à noite, você vai ficar sem dormir. Tem várias pessoas que leram à noite e não conseguiram dormir. Tiveram que me ligar para eu orar pela pessoa dormir. Uma moça muito bonita. 26 anos de idade essa menina tinha. Essa moça era noiva de um rapaz. O noivo dela era médico, recém-formado em medicina pela UFBA. Escute essa história. Os dois estavam noivos. Faltava 4 a 5 meses para ela se casar, irmãos. Essa moça era gerente de uma loja de grife do Shopping Salvador. Escute aqui, ó, que foi o caso mais complicado, mais sobrenatural que eu já enfrentei na minha vida até hoje. Vai se preparando para você se arrepiar. O noivo dessa moça, pastor Nelson, era aquele tipo de homem que toda mulher gostaria de ter. Bonito, cara bonito. 32 anos de idade, recém-formado em medicina pela UFBA.
não bebia, pastor, não fumava, não usava droga, não era de noitada, filho único do pai e da mãe, uma carreira promissora, família abençoada, os dois apartamentos comprados na Pituba, área nobre de Salvador. Faltava 4 ou 5 meses para ele se casar. O dia que eu fui expulsar o demônio dessa menina, no hospital Roberto Santos, ela me contando como foi que a vida dela começou a dar para trás. Vem cá, Alana, vou fazer o gesto aqui, filha. Aquele do pastor, vem cá. Ela chegou um dia de manhã para trabalhar. Ela trabalhava no Shopping Salvador. Liderava mais ou menos umas 12 moças. Trabalhava. E ela estava preparando caixa para o expediente, ali umas 9 horas, no shopping até as 10, umas 9 horas ela preparando. Uma das moças que trabalhava com ela, lá na loja, nessa loja de chegou assim no cabelo dela, presta atenção. Chegou assim, de licença. Chegou assim no cabelo dela e fez assim: nossa, como o seu cabelo está bonito. Como o seu cabelo está diferente. O que você faz para o seu cabelo ficar assim? A moça, na maior inocência, fez: não, eu não faço nada não. Eu só levanto de manhã, às vezes, lavo ele, às vezes não lavo. Vai muito do dia. A outra moça da loja fez: puxa vida, eu queria tanto ter um cabelo desse e Deus não me deu. Ah, Deus, pensa a Deus pelo seu cabelo. Só isso, irmão. Só isso, irmão. Só isso. A menina trabalhou normalmente aquele dia. Foi para casa. De manhã, 7, 8 horas da manhã, quando ela abriu os olhos ali para ir trabalhar, para tomar banho, para ir trabalhar, que ela olhou do lado dela, no colchão, já tinha uma mecha de cabelo enorme caído. Como se alguém tivesse vindo à noite e tivesse cortado o tesouro. Ela olhou, achou aquele estranho. Escute isso. Aí ela foi tomar banho, quando ela estava tomando banho, debaixo do chuveiro caiu outro pelote enorme de cabelo da cabeça. Ela gritou, chamou a mãe dela, falou: mãe, meu cabelo está caindo, mãe. A mãe veio cá, entrou no banheiro, foi lá no box, a mãe pegou no cabelo dela e o cabelo saindo assim na mão, irmãos, parecendo que tinha um produto químico dissolvendo o cabelo do couro. A mãe falou: filha, que esquisito. Aqui em casa ninguém tem queda de cabelo, eu não tenho, sua avó não tem. Naquele mesmo dia ela ligou e marcou um médico. No dia seguinte ela foi num dermatologista, ele olhou e falou: você deve estar ansiosa, deve estar com ansiedade, está na véspera do casamento, muito estresse, muita coisa. Passou alguns remédios, o cabelo continuou caindo. Ela voltou uns 10 dias depois, ele intensificou os remédios, o cabelo continuou caindo. Ela voltou uns 20 dias depois, passou ela para o especialista da área do couro cabeludo. E ela fez todo tipo de tratamento que você imaginar. Todo tipo. Em 7 meses, pastor, caiu todo o cabelo da menina. Irmãos, quando eu estou dizendo todo, eu estou dizendo que o meu era maior do que o que ela ficou. O cabelo dela caiu de não ficar um fiapo de cabelo na cabeça. A ponto de ela chegar nos lugares e as pessoas achar que ela estava doente, fazendo quimioterapia de câncer. E ela dizia: não, gente, não estou com câncer não, foi só. Irmãos, essa moça foi desenvolvendo uma tristeza, uma depressão, ela foi entrando em angústia, em depressão. E ela não tinha vontade de comer, não tinha vontade de se alimentar, não tinha vontade de tomar banho. Ela foi entristecendo, porque quem é mulher aqui sabe do que eu vou falar. Quem é mulher aqui vai concordar comigo. Faça qualquer coisa numa mulher, mas não estraga o cabelo dela não. Sim ou não, minhas irmãs? Me ajude aí. Se quiser deixar uma mulher endemoniada, estraga o cabelo dela. Estou certo ou não, minhas irmãs? Por exemplo, nós homens a gente toca a vida com cabelo ou sem cabelo. Tanto é que tem gente aqui com cabelo e tem outros mais cabeludo ainda. Aquele irmão lá atrás é mais cabeludo ainda.
Nós homens, a gente toca a vida. Se tiver cabelo, mas o cabelo da mulher não. Porque até o que eu sei, o cabelo é o cartão postal das mulheres. Sim ou não, minhas irmãs? Pois essa moça, ela não comia, ela não saía dentro do quarto. A irmã e a mãe tinha que pegar ela obrigada e levar para o chuveiro para dar banho. Ela não tinha mais forças para ir trabalhar. Ela foi emagrecendo, foi definhando, não tinha fome, não comia, só chorava. O noivo chegava em casa para visitá-la. Ela não saía de dentro do quarto para que ele não a visse naquela situação. Por fim, o noivado, o casamento que iria acontecer foi desfeito. O noivado terminou. Ela tinha 21 mil reais, pastor. Lembra até hoje que ela juntou de FGTS naquela época, 21 mil reais, que ela juntou para comprar as últimas coisas do casamento, os últimos móveis, que seria hoje, sei lá, uns 40 mil reais, porque isso faz uns 12 anos. 21 mil reais. Ela não tinha mais força para ir trabalhar, ela foi demitida do trabalho, emagrecendo, seca, definhando. O dia que eu orei por ela, ela estava com 41 quilos. Magra, seca, nos ossos, sem cabelo. Nunca vi uma coisa daquela. Olha que eu já expulsei muito demônio, mas eu nunca tinha visto um negócio daquele. Se prepara, porque daqui a 30 anos você vai ser lembrado por você próprio. Meus amados, quando tinha assim mais ou menos uns 5 meses, pastor, que ela tinha terminado o noivado, que ela estava sem trabalho, a irmã dela estava levando ela na Avenida 7 de Setembro. A Avenida 7 de Setembro é a principal avenida que tem no centro de Salvador, onde ficam os consultórios das especialidades médicas da Bahia. Avenida 7 de Setembro. Já já você vai tirar férias, vai em Salvador e vai nesse lugar. Vai ficar rico e vai lá e vai me visitar também, em nome de Jesus. Diga amém. Pois na Avenida 7 de Setembro, pastor, 5 meses depois, a irmã dela levando ela no médico, elas desceram aqui do táxi, do Uber, desceu, a irmã dela estava aqui com ela na calçada. O sinal de pedestre estava fechado e o sinal de carros estava aberto. Avenida 7 de Setembro, os carros passando. E ela com a irmã aqui, parada, e mais algumas pessoas esperando o sinal de pedestre abrir. E ela aqui na calçada, já sem noivo, magra, seca, de chapéu na cabeça. E ela está parada aqui na calçada esperando o sinal abrir. De repente, quando ela olha para o outro lado da calçada, isso era umas 2 horas da tarde. Quando ela olha para o outro lado da calçada, ela vê o ex-noivo passando de mãos dadas com alguém. Você não precisa ser inteligente. Chuta quem era o alguém. Oi? Teve uma igreja que eu preguei isso, alguém disse assim, a amiga do trabalho. Eu falei, amiga? Oxi, se isso é amiga, não preciso mais de Satanás para ser inimigo. Sim ou não? Eu disse, a inimiga do trabalho, irmã. Ela fez, pastor, desculpa. Pois exatamente, a moça do trabalho que ela trabalhava. Na hora que ela viu, pastora, o noivo de mão dadas com a moça do trabalho, ela já estava fraca, já estava com anemia. Na hora que ela viu, a pressão dela caiu, ela não aguentou, a pressão dela caiu e ela desmaiou. Só que, irmãos, ela não desmaiou caindo para trás, ela desmaiou, ela estava aqui assim na calçada, ela desmaiou com o corpo caído na avenida e o sinal de carros aberto. Na hora que ela caiu, só deu tempo da irmã dela e uma senhora que estava na calçada esticar o braço e puxar. E na hora que puxou, uma caminhonete, um S10 freou em cima. Em cima. E chama, bombeiro, bota sal debaixo da língua, debaixo da cara para ela botar ela desmaiada. Não faltava. Levou para o hospital Roberto Santos. Isso já era quase 3 horas. Eu lembro que eu estava descendo a avenida paralela. Como eu me lembro dos detalhes daquele dia. Eu estava descendo a avenida paralela com o meu carro, eu estava indo para o aeroporto, emiti uma passagem de avião, isso era uma terça-feira, eu estava indo emitir uma passagem de avião, eu estava tentando comprar pela internet, eu não estava conseguindo fazer o check-in, e eu ia viajar na quinta para Curitiba. Na hora que eu estou descendo, Marcela me liga, secretária da minha. Pastor, o senhor está em Salvador? O que foi, Marcela? Fala, filho. Marcela era a vizinha dessa menina.
Marcela disse: pastor, a minha vizinha vai morrer, pastor. Há uns 4, 5 meses ela vem definhando, perdendo cabelo, e ela desmaiou na Avenida 7 de Setembro e está no Hospital Roberto Santos. Deus mandou falar com o senhor, que é para o senhor ir urgente agora, senão ela vai morrer, o diabo vai tirar a vida dela hoje, pastor. O senhor precisa chegar até as 4 horas da tarde no hospital. E eu estava indo para o aeroporto tentar resolver o problema da passagem. E fiquei, vou no aeroporto e vou amanhã. Falei: posso ir amanhã, Marcela? Marcela disse: não, Deus me disse que se o senhor não for hoje, o diabo vai tirar a vida dela hoje. Eu falei: e a multa da minha passagem, quem vai pagar? Ela falou: se vira, pastor, é problema do senhor com Deus. Peguei o papel da passagem, falei: deixa eu pegar a passagem. Lembro até hoje, R$680. Deus falou: um cara próspero como você está brigando por causa de R$680. Deus falou: mais eu tenho para me dar. Peguei o papel da passagem, rasguei, joguei para o fundo do carro. Deus falou: vá correr atrás de uma vida agora. Lembro que eu fiz um retorno, subi a rua do Saboeiro, parei, já eram umas 13h45 na frente do hospital, apresentei minha carteirinha de pastor, minha carteirinha de capelão, fui entrando. Eu lembro que eu fui entrando assim, me parece que ela estava no centro intensivo. Eu fui entrando assim, procurando aquela moça. Quando eu entro no quarto, que eu vejo aquela moça, pastor, deitada assim, como é que fala? Cheia de agulhas no corpo, com máscara de oxigênio, com o olho fechado, respirando. Eu fiquei preparado para você se arrepiar. Estou lhe avisando antes para você não dizer que ele foi susto. Eu cheguei perto assim, eu não sabia o que tinha acontecido. Marcela não me disse se ela estava doente, o que era. Eu não sabia se ela estava com câncer, em estágio final, se estava com HIV. Eu não sabia o que era. Eu cheguei perto dela e eu disse assim: moça, menina, eu sou o pastor de Marcela. Ela me disse que você desmaiou na Avenida 7 de Setembro, filha. Você está me ouvindo? A moça deitada, com o olho fechado. Eu disse: você pode falar comigo, querida? Só me disse o que aconteceu, para eu saber sobre o que eu vou orar. Ela abriu os olhos, nunca vou esquecer daquela cena. Até hoje no meu fenômeno ramo, o registro automático da memória. Ela abriu os olhos, as lágrimas caíram assim. Eu disse: eu sei que você está respirando aí com a máscara, filha. Tira rapidinho o respirador e só me diz o que é. O que aconteceu para eu saber sobre o que eu vou orar. Eu não sei nem o que eu vou orar aqui. Ela acenou com a cabeça, dizendo que poderia fazer isso. Tirou a máscara, a voz embargada, e ela chorando, dizendo: eu vi, pastor, meu ex-noivo passando de mãos dadas com a moça da loja que eu trabalhava. E aí eu desmaiei. E não lembro de mais nada. E botou a máscara para responder. Eu fiquei em cima ali, da máquina, deitada ali. Eu disse: Deus, me dá o dom de discernimento do Espírito. No meu livro lá, eu lhe ensino como é que você faz isso. Pena que o livro acabou. Que é os 7 coisas que os demônios fazem, que eu deveria fazer. Você deveria me seguir. Eu disse: Pai, me dá agora um batismo. Quando você estiver diante de uma situação que você não conseguir compreender aquela situação, fale essas palavras com Deus: Senhor, me dá o dom de discernimento de espírito agora, para eu saber o que está acontecendo aqui. Na hora, pastor, que eu disse isso, eu ouvi o Espírito Santo audivelmente dizendo assim: ela foi vítima, Deus me dizendo, da seta que voa de dia, a flecha invisível da inveja. Prepara aí você se arrepiar. Cheguei perto da cabeceira da cama. Eu disse: menina, Deus está me dizendo aqui, filha, que você foi vítima da seta que voa de dia, a flecha invisível da inveja. Pastor, só deu tempo de eu falar isso. Na hora que eu disse isso, irmãos, uma legião de demônios entrou no corpo da menina assim, ó. Uma legião. E olha, nessa vez aqui, ó, que eu me lembro,
Dai de São dos Santos, me lembro, nesses 28 anos que eu sou pastor, desde 1997, que eu me lembre, legião de demônios, eu acho que eu só expulsei, só lidei 2 vezes no meu ministério. Uma vez foi em 1999, quando eu abri a igreja em Santa Cruz da Conceição, eu expulsei um demônio de um menino chamado Fábio, que comia vísceras de cadáveres dentro do cemitério. Ele acordava sonambulando, que amanhã eu vou pregar sobre isso. E o demônio levantava ele dormindo, ele atravessava a rua, pulava o muro do cemitério e comia vísceras de cadáveres. Fábio, até hoje eu não desse rapaz. Ele tinha 17 anos de idade, hoje ele é diácono da igreja lá. E a outra vez foi aqui em Florianópolis, pastor, na igreja do pastor Cecílio, um menino de 8 anos de idade que andava pelas paredes do teto igual Homem-Aranha. Foram as novinhas que eu expulsei legião dele. Agora aquele, eu nunca tinha visto. Irmãos, na hora que eu disse assim, ó, a última palavra, você foi vítima da seta que voa de dia, pastor, eu vi. A hora que passou um vento pela porta do quarto assim do hospital, ó, e entrou no corpo da menina assim, ó. E o corpo da menina levitou da cama assim. Irmãos, eu confesso um negócio para você. Na hora o demônio subiu assim, ó, meio metro da cama. E o demônio fez assim, ó. Eu não tenho problema de coração. Graças a Deus. Mas se é algum pastor ali que tem problema de coração, teria caído duro na hora, porque eu nunca vi uma cena daquela. Na hora, filme Exorcista era chocolate perto daquilo, rapaz. O exorcismo de Emily Rose era chocolate perto daquilo. Invocação do mal era torta de limão perto daquilo. Falar em torta de limão, pastor. Torta de limão, pastor. Falar em torta de limão, pastor. Eu não dou indireta para ninguém, torta de limão. Eu vou ficar dando indireta para as pessoas dizendo que é meu doce preferido, que amanhã meio-dia eu encerro o jejum. Torta de limão, eu vou ficar falando isso para vocês? Deixa Deus falar com as pessoas. Eu vou dar indireta? Não. Torta de limão, pastor, eu vou ficar dizendo que você que é meu doce preferido? Não. Que amanhã eu entrego o jejum meio-dia, de 40 dias que eu tenho de jejum? Não. Após. O demônio, se fosse um pastor que tem problema de coração, irmãos, na hora que ele subiu no ar, eu lembro que tinha uma maca assim, essas macas, eu me joguei para trás da maca assim, eu pensei, meu Deus do céu, o que é isso, Jesus? E o demônio no ar assim, para meio metro da cama, o demônio fez assim, ó. Eu sou o espírito da inveja, e eu estou alojado nos ossos dela, e daqui nenhum homem vai me tirar. Eu que achava que sabia expulsar demônio. Eu que os meus amigos em 1998, quando eu era pastor em São Paulo, meus amigos me apelidaram carinhosamente de pastor Daidson dos Santos, o exterminador de demônio. Eu que achava que sabia expulsar demônio, igual um pato tonto em cima da menina. Saia demônio, e não saía. Não era um demônio qualquer. Se debatendo e a boca espumando. A pupila preta do olho da menina não aparecia branco igual esse teto aqui. Naquele dia, tenta achar esse versículo para mim aí, Marimônio. Eu fui entender Salomão. Ninguém entendeu até hoje. Por que Salomão? Lá no livro de Provérbios, vou dizer o versículo, eu não lembro agora onde está. Por que Salomão diz assim, ó? Gente, está na Bíblia. Cuidado com a inveja, hein? Porque a inveja é a podridão dos ossos. Tenta achar esse versículo, eu acho que ou em Eclesiastes
Ou em Provérbios, tenta achar aí, Júnior. Por que Salomão diz assim, ó? Cuidado com a inveja, porque a inveja é a podridão dos ossos. Ninguém explicou isso até hoje. Quando o demônio subiu, o demônio ficou suspenso no ar. E o demônio disse: eu sou o espírito da inveja, e eu estou alojado nos ossos dela. Achou aí? Onde que é? Provérbios 14, 15, 30, Mário Júnior. Provérbios 14, 30. Tenta achar aí. Naquele dia, eu 19 anos querendo entender esse versículo. Por que Salomão fala que a inveja é podridão dos ossos? Eu não tinha noção lá. O sentimento sadio é vida para o corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Eu nunca tinha entendido. Naquele dia, o demônio suspenso no ar, Deus me fez entender que a inveja é o único demônio que não entra pela alma das pessoas, não entra pelas emoções das pessoas. A inveja é o único demônio que entra pelos ossos das pessoas. E eu lhes pergunto, meus senhores e senhoras, como é que você tira um demônio que está dentro do osso da pessoa? Nem ortopedista consegue fazer isso. Legal. Olhai-me bem, prestai-me muita atenção. De cada 10 pessoas, grave isso aqui, ó. De cada 10 pessoas que tem problema nos ossos, olha aí se você tem problema nos ossos. De cada 10 pessoas que tem problema na coluna, na perna, o tornozelo começou a ficar machucado, o nervo, o braço começou a ter bursite. De cada 10 pessoas que tem problema nos ossos, 8 dessas pessoas está sendo vítima da inveja seta que voa de dia. Esqueci de falar também. De cada 10 pessoas que tem problema de queda de cabelo, viu, irmãs? De cada 10 pessoas que tem problema de queda de cabelo, 7 ou 8 é causado pela maldição da inveja. Por isso não dê o seu cabelo para qualquer cabeleireiro cortar. Porque o cabelo, a cabeça é um ponto de contato espiritual. Apenas pelo tempo para explicar sobre isso. Por exemplo, o meu cabeleireiro, ele já corta meu cabelo há mais de 15 anos. E é crente e servo de Deus. Eu sei que todo domingo ele passa na igreja. Ele corta o cabelo dos meus filhos. Não dou meu cabelo para qualquer um.